Essa antiga Bíblia, impressa no ano de 1775, revela algo surpreendente. No passado, seguíamos um calendário com 13 meses. E o mais intrigante? O primeiro mês do ano era março. Ao folhear até o final do livro, é possível observar os 13 meses mencionados. E aqui está outro detalhe curioso. O domingo é apresentado como o primeiro dia da semana, a segunda-feira como o segundo, e, finalmente, o sábado, ou o sabá, como o sétimo dia. Isso levanta uma pergunta importante. Será que existe algo oculto por trás de tudo o que aprendemos até hoje? A resposta é sim, e é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. A peça faltante do quebra-cabeça. Ao encontrar essa Bíblia de 1775, foi como se tivéssemos tropeçado em uma peça perdida de um quebra-cabeça que nem sabíamos estar incompleto. Esse achado gerou uma enxurrada de questionamentos. E se as festividades que celebramos hoje, aquelas que acreditamos serem baseadas em tradições antigas, na verdade deveriam seguir um ritmo completamente diferente? Um ritmo ditado por esse calendário perdido, ocultado e esquecido por séculos? Pense no Natal, por exemplo. Muitas vezes, ele é descrito como uma adaptação de antigas festividades pagãs. Mas, dentro do sistema mencionado nessa Bíblia de 1775, onde estaria o dia 25 de dezembro? Ele ainda teria o mesmo peso e significado? Será que os sentidos que atribuímos a essas datas só existem porque se encaixam na versão atual do tempo? Se o calendário fosse outro, nossas festas ainda coincidiriam com eventos celestiais, como o solstício de inverno. E se nossas celebrações seriam diferentes, como seria o impacto na vida cotidiana? Esse calendário esquecido pode ser a chave para algo que perdemos, algo mais profundo, alinhado aos ciclos da Terra e do universo. Revisitando o passado, podemos descobrir uma conexão com o tempo que poderia iluminar um novo entendimento sobre nosso lugar no cosmos. Essa ideia é ao mesmo tempo empolgante e perturbadora, despertando a sensação de que há muito mais sob a superfície do que jamais nos ensinaram. Do ponto de vista astrológico, a relação entre os dias da semana e os corpos celestes foi fundamental para diversos sistemas antigos. Em várias culturas, cada dia era regido por um planeta ou entidade celeste, cuja energia influenciava o comportamento humano, o destino e o mundo natural. Essa conexão formava a base da astrologia e foi amplamente integrada em tradições antes mesmo da criação do calendário moderno. Mas e se o nosso calendário atual, com suas 7 semanas, tiver perdido a sintonia com a ordem cósmica original? Por exemplo, o domingo, tradicionalmente o dia do sol, carrega uma energia vital ligada à identidade e à autoexpressão. Para muitas culturas, era um dia de celebração e descanso, honrando o sol como força vital. No entanto, com a ascensão do cristianismo, principalmente durante o governo do imperador Constantino, o domingo foi transformado no dia oficial de adoração, simbolizando a ressurreição de Jesus Cristo, frequentemente associado à luz e à salvação. Contudo, muitos acreditam que essa mudança foi tão política quanto espiritual, unificando práticas pagãs e cristãs sob um único sistema. Se os corpos celestes realmente influenciam os dias da semana, o que acontece quando nos desconectamos desse fluxo cósmico? A astrologia sugere que alinhar nossas ações com essas energias planetárias pode criar uma existência mais harmoniosa. Mas, se nosso calendário não reflete mais essa ordem natural, talvez estejamos desalinhados com o ritmo universal que guiou nossos ancestrais e moldou práticas espirituais de civilizações inteiras. Na Bíblia, a conexão entre os corpos celestes e o tempo é clara.
Passagens como Eclesiastes, capítulo 3, falam sobre ciclos, estações e a importância do tempo designado por Deus. No entanto, se seguimos um calendário desalinhado com os ritmos da criação, como podemos viver plenamente de acordo com o tempo divino? Teorias sobre o calendário perdido sugerem que ele estava mais em harmonia com os movimentos celestes e os ciclos naturais, permitindo uma vida mais alinhada com a Terra e o cosmos. O calendário de 13 meses também nos remete aos ciclos lunares, frequentemente associados à energia feminina, crescimento espiritual e intuição. Se ajustássemos nosso calendário para refletir esses ritmos, como algumas tradições antigas sugerem, poderíamos restaurar uma conexão perdida com o divino. Isso levanta uma questão essencial: quem alterou a estrutura da semana e, ao fazer isso, transformou a estrutura da nossa existência? A Bíblia de 1775 também reforça algo fascinante. A realidade não é fixa. Por exemplo, o dia 25 de dezembro, amplamente celebrado como Natal, foi estrategicamente posicionado para coincidir com festividades pagãs pré-existentes, como a Saturnália romana e o Iule germânico. Isso não foi uma escolha aleatória, foi uma estratégia para facilitar a transição de novos convertidos ao cristianismo. Assim, a história do nascimento de Jesus, que simboliza luz e esperança, foi mesclada com celebrações ancestrais que saudavam o retorno do sol durante o solstício de inverno. Esse movimento não foi apenas uma questão de precisão histórica, mas uma maneira deliberada de criar um sistema de crenças compartilhado. Se essa fusão de tradições moldou nossa percepção do tempo, o que mais pode estar escondido nas camadas do passado? Imagine por um momento que o conceito de verdade, algo que muitas vezes consideramos absoluto, é tão flexível quanto os ponteiros de um relógio, movendo-se através das engrenagens do tempo. E se a verdade não fosse um pilar sólido e imutável, mas sim um rio fluido, moldado pelas paisagens que atravessa? Ao longo da história, a verdade foi manipulada, reinterpretada e até usada como ferramenta de poder. A história do calendário gregoriano é um exemplo claro disso, demonstrando como o próprio framework do tempo foi moldado não por precisão celeste, mas por interesses políticos e religiosos. Isso levanta uma questão profunda. Se a verdade pode ser alterada tão drasticamente, o que mais na nossa compreensão da realidade está sujeito a essa mesma flexibilidade? Comecemos com os fundamentos do que chamamos de verdade. Filósofos há muito debatem se a verdade é algo intrínseco, uma constante universal, ou um construto moldado pela perspectiva humana. A descoberta de calendários alternativos, como o sistema de 13 meses mencionado em textos antigos, desafia nossa compreensão convencional de tempo. Esses sistemas, baseados no ciclo lunar ou em outros fenômenos naturais, sugerem um alinhamento mais profundo com os ritmos do cosmos. Já o moderno calendário gregoriano, com seus 12 meses, prioriza a ordem e a conveniência em detrimento da harmonia celeste. Será que, ao seguir esse sistema, nos afastamos de uma verdade natural, substituindo-a por uma versão artificial? Essa ideia se torna ainda mais intrigante quando analisamos as histórias por trás de grandes feriados como o Natal. O dia 25 de dezembro, celebrado como o nascimento de Cristo, alinha-se perfeitamente com festivais pagãos que homenageiam o solstício de inverno. Isso não é mera coincidência. É uma prova de como a verdade pode ser adaptada para se ajustar a uma nova narrativa. Ao sobrepor o significado cristão sobre tradições pagãs, os primeiros líderes da Igreja facilitaram a transição de novos convertidos. Porém, ao fazer isso,
alteraram a percepção coletiva sobre o que essa data realmente representa. É uma mistura de história, fé e estratégia. Uma realidade remodelada que muitos de nós aceitamos sem questionar. A maleabilidade da verdade vai além de calendários e feriados. Ela permeia todos os aspectos da vida humana, desde normas sociais até crenças pessoais. O condicionamento social desempenha um papel enorme nesse processo. Desde o nascimento, somos ensinados a aderir às estruturas estabelecidas pelas gerações anteriores, estruturas que determinam o que é aceitável, o que é possível e o que é real. Esses sistemas, muitas vezes apresentados como absolutos, são, na verdade, produtos de acordos coletivos. São verdades porque decidimos consciente ou inconscientemente acreditar nelas. Mas o que acontece quando alguém desafia esses acordos e começa a questioná-los? Ao começarmos a desmantelar as camadas do que consideramos realidade, as fissuras tornam-se evidentes. Tempo, tradição e até mesmo moralidade não são tão fixos quanto imaginamos. São construtos, construídos e reforçados pela intenção humana ao longo dos séculos. Questionar esses construtos nos abre a porta para uma compreensão mais profunda da verdade, não as verdades superficiais ditadas pela sociedade, mas as verdades fundamentais que nos conectam ao universo e uns aos outros. Essa é a essência do potencial humano, a capacidade de questionar, adaptar e redefinir. Então, o que é a verdade? O que é a verdade? E se a verdade que buscamos não fosse apenas um conceito, mas uma revelação capaz de abalar os alicerces da nossa realidade? Essa verdade desafiaria tudo o que conhecemos, a história que aprendemos, as crenças espirituais que sustentamos e até a própria natureza do mundo que habitamos. Para compreendê-la, é preciso examinar o cerne da realidade. Platão, o renomado filósofo, descreveu o nosso mundo como uma sombra, uma mera ilusão de uma realidade mais profunda e verdadeira, escondida além de nossos sentidos. Essa ideia não é exclusiva da filosofia grega. Ao longo das eras, tradições espirituais e culturais repetiram a mesma mensagem. Até mesmo a Bíblia menciona um véu, uma barreira de ilusões que nos separa do divino e da verdade absoluta. Mas e se a realidade que experimentamos diariamente for uma mentira cuidadosamente arquitetada? A análise do contexto histórico e das mensagens contidas em documentos como a Bíblia de 1775 revela algo inquietante. A realidade em que vivemos pode ser uma construção intencional, uma ilusão, uma espécie de matriz projetada para nos manter cegos ao nosso verdadeiro poder. Mas quem seria responsável por essa grande manipulação? E por quê? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar além das histórias simplificadas que nos foram contadas. Isso não se trata apenas de governos ou instituições religiosas, embora esses grupos certamente tenham desempenhado papéis importantes. Esta manipulação é muito mais antiga e profunda, remontando às origens da civilização humana. O controle do conhecimento está no centro dessa trama. O conhecimento é, afinal, a forma mais pura de poder. A história nos mostra que o tipo de conhecimento que pode libertar as pessoas sempre foi cuidadosamente escondido do público, guardado por sociedades secretas, ordens religiosas e elites poderosas. Esses guardiões do saber moldaram a percepção coletiva, manipulando o acesso às verdades mais transformadoras da humanidade. A Bíblia, por exemplo, frequentemente vista como uma fonte de sabedoria divina, também foi usada como ferramenta de controle. Ao longo dos séculos, traduções e interpretações específicas foram promovidas, enquanto outras, capazes de empoderar o indivíduo, foram intencionalmente distorcidas ou suprimidas.
Isso nos leva a uma reflexão perturbadora. O que mais foi escondido de nós? Que outras verdades foram enterradas sob camadas de engano? Se o conhecimento tem sido sistematicamente controlado, o que dizer da nossa própria percepção da realidade? Desde a forma como entendemos o tempo até os sistemas de crenças que seguimos, tudo pode ser parte de uma narrativa cuidadosamente planejada. A verdadeira pergunta que devemos fazer é: estamos prontos para abrir os olhos e enxergar além do véu? Ou continuaremos a aceitar a ilusão como verdade absoluta? Livre-arbítrio e poder pessoal. Uma das características mais marcantes dessa Bíblia de 1775 é a ênfase no livre-arbítrio e no poder pessoal. Por suas páginas, encontramos mensagens que foram mal traduzidas ou mal compreendidas ao longo de gerações, mas que insinuam algo extraordinário. A humanidade possui um poder muito maior do que nos fizeram acreditar. Essas mensagens antigas revelam uma verdade surpreendente. O divino não é uma força distante, separada, mas algo intrínseco a cada um de nós. A verdadeira essência, cuidadosamente ocultada, é que somos co-criadores de nossa realidade. O universo responde aos nossos pensamentos, crenças e intenções de maneiras que apenas começamos a compreender. Pense nisso. Se você acredita que é impotente, agirá de forma impotente. Se você acredita que o mundo é fixo e imutável, simplesmente deixará de tentar mudá-lo. Essa é a grande mentira que temos vivido por séculos. A crença de que somos vítimas das circunstâncias, controlados por forças externas, sejam elas governos, deuses ou o destino. Mas as mensagens escondidas nessa Bíblia mostram uma história completamente diferente. Elas nos dizem que o poder sempre esteve dentro de nós. O problema é que a maioria de nós esqueceu como usá-lo. Por gerações, a Bíblia tem sido vista como um guia espiritual. Mas e se a verdadeira essência dela estivesse escondida à vista de todos? A Bíblia de 1775 revela que a maior ilusão não é algo externo, mas interno. A mentira que nos condicionaram a aceitar é a crença na nossa própria pequenez, na ideia de que não temos poder algum. No entanto, a verdade que emerge das entrelinhas desse texto antigo é outra. Somos incrivelmente poderosos, mais do que jamais nos contaram. Está na hora de nos lembrarmos disso. Agora, volte sua atenção para o calendário alterado. Se até mesmo o tempo foi manipulado, adaptado e ajustado para moldar nossa percepção de realidade, o que mais foi distorcido? É hora de questionar o que aceitamos como verdade absoluta e, mais importante, redescobrir o poder que sempre foi nosso. Viva em harmonia consigo mesmo. A ideia de que a nossa forma atual de medir o tempo, desde como marcamos os dias até as semanas e os feriados, pode ser fruto de uma alteração deliberada, é no mínimo desconcertante. Imagine por um momento que tudo o que aceitamos como normal está enraizado em decisões tomadas há séculos. Decisões que talvez não tivessem como objetivo nos alinhar com uma ordem mais profunda e natural. Isso nos faz parar e refletir. Estamos realmente vivendo em harmonia com nós mesmos ou fomos condicionados a um sistema que nos distancia sutilmente de nossa verdadeira essência? E então surge a pergunta: o que mais fomos condicionados a aceitar sem questionar? É fácil pensar em condicionamento apenas como regras impostas pela sociedade, mas vai além disso. Ele está entrelaçado na própria estrutura de nossa existência, desde a forma como vemos o tempo, até como celebramos e até como pensamos sobre nosso lugar no mundo. Esse condicionamento molda nossa percepção de realidade, muitas vezes de maneiras que nos impedem de enxergar a verdade.
Sair desse ciclo de condicionamento social começa com perguntas aparentemente simples. Por que celebramos o Natal em 25 de dezembro? Por que o domingo é considerado o primeiro dia da semana? Essas não são questões triviais. Elas tocam no âmago de como fomos ensinados a ver o mundo. Se começarmos a desvendar essas camadas, perceberemos que grande parte do que aceitamos como normal é fruto de decisões feitas por pessoas de eras passadas, decisões moldadas por forças políticas, religiosas e culturais que buscavam controlar as massas, não empoderar os indivíduos. Essa jornada de questionamento não é fácil. Ela exige que confrontemos crenças profundamente enraizadas e saiamos do sistema que moldou nossas vidas. Mas vale a pena, porque ao nos libertarmos desse condicionamento social, nos abrimos para uma conexão mais profunda com o universo. Uma conexão que oferece paz, propósito e um alinhamento que muitas vezes falta na vida moderna. Isso não é apenas sobre se alinhar a um antigo calendário. É sobre recuperar uma sensação de harmonia que foi perdida. Ao nos sintonizarmos com as energias naturais que guiam a vida, encontramos nosso lugar nos ciclos universais. Esse alinhamento não só nos reconecta à verdade interior, mas nos dá a liberdade de viver de acordo com quem realmente somos. É uma percepção tanto libertadora quanto desafiadora. Por um lado, percebemos que não estamos tão limitados quanto pensamos. Por outro, reconhecemos que a responsabilidade de moldar a realidade recai sobre nossos próprios ombros. Se a realidade é maleável, cabe a nós decidir como moldá-la. Seguiremos as tradições, estruturas e crenças que nos foram legadas ou tomaremos as rédeas para criar uma realidade que se alinhe com nossos verdadeiros valores e desejos? A escolha é nossa. E tudo começa ao reconhecermos que a realidade não é tão fixa quanto nos fizeram acreditar. É hora de dar um passo atrás, questionar as estruturas aceitas e perceber que o mundo é muito mais flexível do que jamais imaginamos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, inscrevam-se no canal e acompanhem mais conteúdos como este. Obrigado por assistir.